Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de dar continuidade a um dos assuntos mais importantes da fé cristã e ainda assim um dos menos compreendidos no Brasil. A Cristologia do Cirilo de Alexandria, o miaficismo e como isso nos ajuda a compreendermos quem é Jesus Cristo de forma bíblica, patrística e profundamente encarnacional. Como eu disse no vídeo anterior, eu recebi um pedido precioso de um irmão do meu canal no YouTube, pedindo um vídeo completo, profundo, que não se esquivasse nem da história, nem da teologia e nem das controvérsias. E eu quero honrar esse pedido, por isso então se prepare. O vídeo não é raso, não é superficial, é um mergulho, uma descida às raízes, às fontes, aos concílios, às escrituras, e talvez seja um dos vídeos mais importantes que já publiquei aqui no meu canal. Justamente porque ele toca no centro absoluto da nossa fé. Quem é Jesus Cristo? Antes de voltar ao século V, vamos olhar para o século XXI. Hoje, grande parte da Igreja Ocidental, especificamente a Igreja Brasileira, protestantes, pentecostais, neopentecostais e até setores da tradição reformada expressam uma cristologia que seria imediatamente rejeitada por Cirilo de Alexandria. E eu diria não somente por Cirilo, mas também por Atanásio, Basílio e até mesmo por Calcedônia. Frases como Jesus era um homem perfeito, mas o Cristo desceu sobre ele. Ou então, o corpo de Jesus era humano, mas o Cristo que estava dentro dele era divino. Jesus, como homem, não sabia das coisas, mas como Cristo conhecia todas elas. Na cruz morreu o homem Jesus, não o Filho eterno. Ou então, Maria é a mãe do homem Jesus, da natureza humana de Cristo, mas não a mãe de Deus. Todas essas frases complexas, polêmicas, elas eram vistas pela patrística de uma forma muito direta. Para os primeiros pais da igreja, isso era nestorianismo prático, a separação funcional das pessoas, mesmo que a doutrina oficial não diga isso de forma clara. Mesmo teólogos sérios, importantes, usam expressões como Jesus é 100% Deus e 100% homem, mas às vezes usam isso para justificar uma divisão, duas consciências, dois centros de operação independentes, duas vontades que competem, dois sujeitos atuando. E isso, meu irmão e minha irmã, é justamente o que Cirilo combateu com todas as suas forças. Por isso, entender o miaficismo é urgente, não é arqueologia teológica. É cura para a pregação contemporânea. Existe uma pergunta que atravessa os séculos. Ela é simples, mas profunda. Como Jesus Cristo pode ser plenamente Deus e plenamente homem e ainda assim ser um só? Não dois filhos, não dois sujeitos, não duas pessoas lado a lado, mas um único Filho, o Verbo eterno, feito carne. Essa é a linha divisória que separa a fé ortodoxa de toda forma de divisão em Cristo. E quando entendemos isso, tudo muda. A nossa leitura bíblica, nossa adoração, a nossa espiritualidade e nossa compreensão da obra redentora. Para compreendermos Cirilo de Alexandria, precisamos entender o terreno onde ele pisa. Ele vem da escola de Alexandria. E a teologia de Alexandria enfatiza a divindade do Verbo, a unidade do Filho e a encarnação como uma união real entre Deus e a humanidade. Há também a escola de Antioquia. A escola antioquena, representada por Diodoro de Tarso e Teodoro de Mopsuestia, enfatizava a humanidade completa, a distinção entre a natureza divina e a natureza humana e uma preocupação legítima com a confusão entre elas. Mas Antioquia foi além.
Ela desenvolveu pouco a pouco a noção perigosa de dois sujeitos, o Filho de Deus e o Filho de Maria. Essa tendência, chamada por Cirilo de a divisão em dois filhos, amadurece em Nestório. Nestório é o bispo de Constantinopla. Ele tinha uma intenção piedosa de evitar a confusão entre Deus e carne, mas a solução que ele propõe é desastrosa. Ele dizia que Maria não podia ser chamada Theotokos, mãe de Deus, mas apenas Christotokos, mãe de Cristo. O problema não era só Mariologia, mas também Cristologia. Pois se Maria não é mãe de Deus, então o que nasce em Belém não é o Filho eterno, é um homem sobre o qual o Logos repousou ou habita. Lembrando que quando os pais da igreja utilizaram este termo Theotokos, Maria Theotokos, a ênfase era a divindade do Filho e não a supremacia de Maria sobre Jesus. Essa perspectiva faria de Jesus apenas um portador do Logos. Não seria encarnação do Verbo, seria apenas habitação do Verbo em uma pessoa humana. E é aqui que Cirilo entra em cena. Cirilo escreve 3 obras decisivas, a primeira carta Nestório, a segunda carta Nestório e os 12 anátemas. Nelas, ele afirma a frase mais importante da história da cristologia antiga. Mia fis tou teologos ser sacomene, uma só natureza do verbo encarnado. E, sem dúvidas, essa frase é o coração, o centro do miaficismo. Mas o que, afinal de contas, Cirilo quis dizer com miafisis? E é aqui que muitos acabam errando. Cirilo não estava dizendo que miafisis significa que a natureza humana é absorvida, que há mistura ou fusão, que Cristo é um terceiro tipo de ser, uma união do Jesus humano com o Logos divino. O sujeito da encarnação é um. O Verbo assume a humanidade sem dividi-la. A união ocorre na hipóstase do Verbo, ou seja, há distinção, mas não separação. A unidade, mas não confusão. E Cirilo chamava isso de união segundo a hipóstase. Ou seja, a humanidade não tem sujeito próprio, o seu sujeito é o próprio Verbo. Quando Jesus sente fome, chora, se cansa, não é o homem Jesus isolado, é o Filho eterno vivendo a experiência humana. Por essa razão, Maria é chamada de Theotokos, porque quem nasce dela não é um homem adotado pelo Logos, mas o próprio Deus que se fez carne. Em sua obra, Os 12 Anátemas, Cirilo diz: se alguém não confessar que o Emanuel é verdadeiramente Deus, seja anátema. Cirilo enfatiza Emanuel é Deus, não seu portador. Se alguém não confessa uma só união, seja anátema. Se alguém divide Cristo em 2, seja anátema. Se alguém diz que o Verbo habita no homem como em um templo, seja anátema. Se alguém se atreve a dizer que Maria foi apenas mãe do homem, seja anátema. E o 12º anátema de Cirilo diz: se alguém atribui à pessoa do homem o que pertence ao Verbo, ou à pessoa do Verbo o que pertence à humanidade, separadamente, seja anátema. O que Cirilo está fazendo em uma linguagem muito dura é dizendo: não separe, não divida, não coloque 2 linhas, 2 sujeitos, 2 consciências independentes. Cristo é um. Ainda dentro desse assunto, é importante pontuarmos o que Cirilo não ensinou. Cirilo não nega 2 naturezas, humanidade completa, vontade humana, alma humana, corpo humano real. Ele só rejeita 2 pessoas, rejeita 2 sujeitos na ação. Muitos acham que depois de Calcedônia, Cirilo venceu, mas antes disso, Cirilo e João de Antioquia chegaram a um acordo. Distinção sem divisão, união sem confusão. A fórmula diz: reconhecemos a união das 2 naturezas
não confundidas, não transformadas, mas unidas em um só Cristo e um só Filho. E isso é miaficismo ciriliano puro. Outro personagem importante a mencionarmos aqui é Severo de Antioquia, o verdadeiro herdeiro da teologia de Cirilo. Severo afirmava duas naturezas antes da união, uma só physis depois da união, não por confusão, mas por unidade hipostática, distinção sem separação, Cristo plenamente humano e plenamente Deus. Severo é o melhor intérprete de Cirilo na antiguidade. Calcedônia manteve a cristologia ciriliana, mas usou uma linguagem diferente. Ela afirma que em Cristo há duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, e os miaficitas acusaram os calcedonianos de abrir porta para o nestorianismo, mas no fundo ambas as partes confessavam um só Cristo, duas naturezas, um só sujeito. A diferença é que o miaficismo sustenta uma natureza composta, já Calcedônia sustenta duas naturezas indivisíveis. Por que esse assunto é tão importante? Porque se Cristo está dividido, então a salvação também está. Se Cristo é dois, a obra da cruz se quebra, mas se Cristo é um, então tudo o que ele fez, tudo o que ele vive, ele viveu por nós. Tudo o que ele assume, cura. Tudo o que ele toca, redime. Tudo o que ele une, salva. A cristologia miaficita é espiritualidade, é sacramento, é salvação real. É a vida unida ao Verbo. É Deus-homem, reconciliados em um. A compreensão do miaficismo não é luxo teológico, é compreendermos corretamente quem é o Cristo, o Verbo encarnado, o Deus-homem, aquele que morreu por nossos pecados. Não dois filhos, não dois sujeitos, não dois Cristos, mas um só Senhor e Cristo, um Filho, um Verbo feito carne. Amém. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e até a próxima. Deus te abençoe.